noite a todos. Saravá fraterno, sejam todos muito bem-vindos aqui essa noite. E que a gente possa, mais uma vez, mais uma noite, nesse início de mês de setembro, esperando a primavera, loucos para tirar os casacos de lã e receber essa estação maravilhosa aí que nos deixa muito mais à vontade, que a gente possa já ir vibrando nessa energia que nos deixa mais leves, essa energia que nos dá mais vontade de viver, de buscar as nossas coisas, que a gente possa vibrar, já assim, a todo momento. E hoje nós vamos falar, mais uma vez, vou fazer um convite a todos, que a gente possa conversar um pouquinho e como sempre, a gente refletir. Esse tema foi escolhido assim de uma maneira bem interessante, porque na segunda-feira, no trabalho de apometria, nós temos uma palestra também, e essa última segunda-feira foi um tema bem interessante, e este tema da segunda-feira agora, que passou, tinham 3 itens muito importantes. E como foi falado, e um desses itens eu fiquei me questionando e achei que a gente poderia ter abordado mais coisas com relação a esse item. E eu pensei, não, eu acho que procurando um tema para a gente falar hoje, e apareceu aquilo na minha frente, eu digo, não, vamos falar mais um pouquinho. E esse tema é sobre a verdade. Então, nosso objetivo hoje, a proposta, é nós conversarmos um pouco sobre a verdade. Ante a luz da verdade seria o título do nosso estudo dessa noite. E a proposta, como sempre, é nós nos questionarmos, é nós refletirmos sobre isso e procurarmos dentro de nós de que maneira isso nos afeta. De que maneira a verdade no nosso dia a dia ela é importante. O que é a verdade para nós? Que a gente possa refletir sobre isso. E a gente pode observar assim, desde os primórdios, quando o homem começou a se questionar e a pensar sobre a vida e de que maneira ele age com relação à vida, os questionamentos começaram a surgir. E os filósofos da antiguidade começaram a fazer esses questionamentos. E um deles foi com relação à verdade. O que é a verdade? Questionando o que era isso, como isso atua dentro de nós e qual é a nossa verdade. Platão, nas suas primeiras linhas sobre esse questionamento, as primeiras reflexões, Platão questionou o que é a verdade. E para ele a verdade era simplesmente a afirmação daquilo que é real. A afirmação daquilo que é real. Foi as primeiras linhas de Platão. Os primeiros pensamentos sobre o que é a verdade. E os questionamentos continuaram. E todos os filósofos até hoje chegaram à conclusão de que existem 5 situações com relação à verdade. Então a verdade já começa a complicar um pouquinho. 5 conceitos fundamentais de o que é a verdade. O dicionário, vou pedir ajuda aqui, o dicionário Aurélio, o que é verdade? Encontra-se a seguinte definição de verdade: conformidade com o real. Não nos ajudou muito, Está meio vago isso. Platão dizia: verdadeiro é o discurso que diz as coisas como são. E até hoje, a melhor e a maior definição de verdade, se a gente for procurar, continua sendo a de Platão, que diz que verdade é afirmar aquilo que é. Complicou. Então a gente tem que observar o que é. A gente afirma o que é verdade para nós. Vamos nos questionar. O que nos traz hoje aqui? Qual é a verdade que nos traz hoje aqui? A gente fala a verdade para mim é o material, é o que eu posso enxergar, é aquilo que eu posso tocar. E a gente que vem aqui há algum tempo, que a gente está procurando uma solução para os nossos problemas, a gente será que acha que a verdade é só isso?
Então a gente começa a se aprofundar um pouco e ver que está mais complicado um pouquinho para a gente definir o que pode ser a verdade. E eu vou mais além de conceituar a verdade. Eu acho que a grande questão é o que é a verdade para nós. E a verdade traz em si um outro questionamento. Porque se a gente acredita que tal coisa é verdade, é porque ela é real para nós. E a vivência do real, para nós, se torna a nossa realidade. Qual é a nossa realidade hoje? Aquilo que nós acreditamos que é verdade, que nós vivenciamos, se torna a nossa realidade. E qual a realidade que nós vivemos hoje que nos trouxe até aqui nesse momento? Ou que nos traz aqui semanalmente? Ou que nos leva a fazer uma peregrinação por várias casas? Qual é a verdade que nos leva a fazer isso? Qual é a realidade? Esses tempos eu estava conversando, eu e meu filho de 7 anos. Um diálogo maravilhoso, uma criança de 7 anos, ela está formando a sua personalidade, vários questionamentos por coisas e situações que às vezes a gente fica até meio embaraçado. E ele me questionou: pai, me diz qual é a verdade? Mas sobre o que, meu filho? O que tu está falando? Pois é, o Dindo disse que a verdade é que o Inter é melhor do que o Grêmio. Aí eu como bom gremista, já de família, eu digo: meu filho, na realidade isso não é verdade. A verdade é que o Grêmio é melhor. Aí ele disse: mas pai, o Dindo disse que o Inter ganhou tudo já. Ele venceu tudo. E aí eu disse: mas filho, aquele que vence, aquele que venceu tudo, é o quê? Nós ganhamos o Grenal agora, né? Então nós somos melhor. Então a verdade é que o Grêmio é melhor. E essa discussão aí, uma pequena alegoria ao que é a verdade para nós, vai longe. Isso em todas as situações do nosso dia a dia, nós elegemos uma bandeira do que é verdade na nossa vida. E essa bandeira, e essa situação, e essa verdade, essa realidade para nós, nos leva aonde nós estamos hoje. E aonde nós queremos ir? Qual é a verdade que nós elegemos para nós, no dia de hoje, nesta vida? Muitos dizem que a verdade, ela faz uma alegoria à verdade, que a vida é um pântano cheio de pedras deslizantes, e que a gente tem que escolher um caminho para atravessar aquele pântano. E essas pedras são as nossas verdades, as verdades que a gente escolhe. Porém, a gente escolhe verdades para a nossa vida para nos levar em algum lugar. Mas porém, como dizer que o nosso corpo não é verdade, não é real? Como dizer que uma situação na nossa profissão, ou na nossa vida, ou uma doença na nossa vida não é verdade, não é real? E aí, se diz nessa alegoria que essas pedras deslizantes que resvalam, que são as verdades que nós elegemos, estão ali. E é através delas que nós vamos atravessar esse pântano. O problema é que nós não devemos simplesmente mergulhar nessas pedras. Essa verdade hoje, ela está firme. Vamos devagar. A próxima está firme. No momento que a gente chega ao ponto de aceitar cegamente uma verdade na nossa vida, uma realidade na nossa vida, e sair saltitando sem experimentar antes, a gente dá com os burros na água, a gente afunda no pântano. Não podemos virar as costas para todas as situações, todas as realidades que nos acontecem. Aquelas que nós elegemos, por mais perversas que elas possam ser, por mais tristes que elas possam se apresentar para nós. Mas elas são o caminho, são as pedras que nós vamos utilizar para chegar do outro lado. Então, a gente chega a um ponto assim: eu estou aqui hoje, minha vida está complicada, eu estou com alguma moléstia, alguma doença, alguma enfermidade. E a minha verdade hoje, a minha realidade é que eu sou uma pessoa doente. E eu preciso de ajuda. Você elegeu essa verdade para você? Essa realidade?
Se isso é uma verdade, então a justiça divina é verdadeira? O que é verdade para nós? A verdade para nós é que nós acreditamos num Deus punitivo que vai nos castigar. Por isso nós estamos doentes hoje. Se fala tanto nessa tal da verdade, e a questão não é se é verdade ou não. A questão é qual é a verdade que nos interessa. Qual é a verdade que nós estamos aqui hoje e que nós deveríamos procurar por ela? Qual é? Qual é a verdade que vai nos mostrar e apontar a realidade que nós temos que trilhar para conseguirmos chegar de novo ao Pai? A verdade é que nós somos simplesmente corpo? Nós temos amanhã um evento maravilhoso que vai nos proporcionar a oportunidade de descobrirmos como funciona, como atuam as doenças no nosso corpo, os nossos corpos. A verdade para mim é que eu tenho esse corpo aqui e eu não sei do resto. E está meio acabadinho. Mas a gente não sabe nem que tem os outros corpos. O que é a verdade para nós? Qual é a verdade? E o que nos interessa mesmo é a verdade que liberta. Então, o nosso tema, a gente queria chegar, é onde o nosso mestre dos mestres, o grande Kabir, o Nazareno, que diz que nós temos que procurar a verdade e a verdade nos libertará. Encontreis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade que nos interessa é essa. Não que nós não tenhamos que construir o nosso caminho atravessando aquele pântano, em cima daquelas pedras, cuidadosamente, que são as verdades da vida, que nos levam a encontrar muitas vezes o sofrimento, a dor, muitas vezes a alegria também, pois a verdade que nos leva a momentos de felicidade e euforia, às vezes é a mesma que nos derruba logo adiante. Temos que trilhar esse caminho, mas a verdade que nos liberta, qual é? É a que nos interessa. Eu peço auxílio ao livro de Emmanuel, nosso querido Francisco Cândido Xavier, que ele diz assim: conhecedes a verdade vos libertará. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Então a gente levanta essas bandeiras das verdades, mesmo na religião, e a gente leva aquilo como se fosse a verdade única, e nos afundamos nos pontos de vista, porque a partir do momento que nós interiorizamos que aquilo ali é a única coisa que nos serve, é a única verdade existente, nós estamos no mínimo desrespeitando uma grande parte da humanidade. Nós temos o costume de falar aqui sempre no estudo sistematizado, quando a gente vai tratar um assunto, dizer assim: olha, nós não somos donos da verdade. Então a gente coloca o nosso ponto de vista e que aquilo possa ajudar, que seja mais uma ferramenta para que a gente encontre a verdade que liberta. O assunto da segunda-feira tratou muito disso, da verdade que liberta. Então nós somos prisioneiros ainda. Nós somos prisioneiros do quê? Essas falsas verdades. Dessas bandeiras que nós levantamos muitas vezes e alicerçamos nossa vida em cima desses conhecimentos, e num determinado momento aquilo que a gente achava que na nossa vida era o ideal, que era o ensinamento final, e muitas vezes a gente se depara com uma situação de decepção. Dentro da nossa Umbanda,
Podemos afirmar que a verdade é nossa? Podemos afirmar que nós temos que fazer o sacrifício animal? Ou que fazer o sacrifício animal é totalmente errado? Qual é a verdade? Nós temos a nossa verdade. Nós pregamos aqui uma coisa, mas nós respeitamos, porque nós sabemos que nós não somos donos da verdade. O que nós aceitamos hoje, ou que nós aceitamos no passado, hoje não é a mesma verdade. E no futuro, de acordo com a nossa caminhada e com o nosso conhecimento, pode mudar também. E a verdade que liberta é aquela verdade que o ensinamento do Pai, o ensinamento que Jesus nos trouxe, nos mostra. O ensinamento de nos conhecermos, de nos autoconhecermos. Eu peço auxílio novamente, um trecho muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz: a verdadeira liberdade é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. A gente quer se libertar. Eu sou escravo do meu trabalho e a minha verdade é que eu quero ser livre. Quer ser livre? Quer ser livre para nós? Qual é a realidade que nos leva à liberdade? Senão a verdade do ensinamento, do burilamento moral, do autoconhecimento, de sabermos que não somos só carne, que nós somos sim espírito. Então a verdade nos leva ao ser integral, a nos conhecermos como ser espiritual, integral, não só físico, não vivermos só a nossa verdade como se ela fosse só essa tridimensional dos nossos problemas, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. E questionarmos, hoje, qual é a nossa verdade hoje aqui? O que nós viemos procurar? Qual é a verdade que nós elegemos nessa existência para nós? E será que essa verdade vai nos levar ao Pai, ao caminho do burilamento? Em João, capítulo 8, João conta que Jesus, nos primeiros versículos lá, o povo foi ter com ele e ele estava lá ensinando, profetizando e contando suas parábolas, e de repente trouxeram a ele uma mulher e eles disseram, testando ele também, esta mulher foi pega em adultério. E a lei mosaica diz que ela tem que ser apedrejada. Essa era a verdade na época. A lei era essa. O que se acreditava era isso. A verdade posta em prática era a lei. E a lei dizia que tinha que ser apedrejada. E eles perguntaram, a lei mosaica é essa. O que nós devemos fazer? E a gente conhece bem essa passagem. Ele escrevendo no chão, riscando um pauzinho lá, um gravetinho, ergueu os olhos e disse, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Que não tiver errado, que não tiver feito alguma coisa ruim, que faça isso. Nesse momento, com toda a sua sabedoria, e vibrando no Cristo interno, no Cristo cósmico, no ser integral, ele nos deu o exemplo de que a verdade não era aquela daquele tempo. Que a verdade está aqui dentro de nós, em alcançar um melhoramento moral. Que a verdade naquele momento não era julgar aquela pessoa. E ele disse, todos saíram. E ele disse para a mulher, então, vás, se eles não te condenaram, eu não vou te condenar. Vás e não erre mais. E nós? Estamos procurando ir e não errar mais? E o que é isso?
ir e não errar mais, o não julgar, não aceitar a verdade do tempo, temporal, assim a verdade divina, não julgar e seguir em frente e fazer diferente. Nós estamos fazendo isso? Quando nós erramos e nós procuramos ajuda e tentamos consertar, tentamos nos perdoar, a gente volta a errar novamente ou a gente segue em frente e tenta acertar, não fazer mais aquilo? Essa é a verdade que nós devemos procurar dentro de nós. A verdade que liberta, não a verdade que escraviza, não a verdade que dói. Precisamos atravessar esse caminho. Precisamos pular em cima dessas pedras escorregadias para chegar no nosso caminho. Mas a verdade é o que está do lado de lá. Nós temos que trabalhar nisso. E aí Jesus diz que a verdade vai nos libertar. Nós temos que procurar essa liberdade dentro de nós. A liberdade e a verdade que nos dá a força para continuarmos em busca da cura da nossa doença, em busca da cura do nosso sentimento, da cura do nosso pensamento, porque a verdade não é só aquilo que nós enxergamos, e o que nós pensamos, e o que nós sentimos, e o que nós fazemos. É o que torna perene qualquer situação na nossa vida. E só quando tivermos com essas três atitudes em equilíbrio, nós vamos poder conhecer a verdadeira verdade. De acordo com o caminho que o grande mestre nos indicou para que a gente possa se libertar. Porque quem acha hoje que é livre, ou quem acha hoje que está escravo, vamos nos questionar, vamos pensar sobre isso e vamos procurar dentro de nós qual é a verdade que nós estamos hoje e qual que a gente quer para nós amanhã. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Que a gente possa, a todo momento, se questionar com relação ao que nós estamos fazendo. E com relação, sim, a que bandeira nós estamos levantando. Nós somos melhor do que os outros? A nossa religião é melhor do que os outros? Essa é a nossa verdade? É assim que nós vamos conseguir essa liberdade? É através dessa verdade que nós vamos nos libertar? De que maneira nós vamos conseguir melhorar? De que maneira nós vamos conseguir sair daqui hoje um pouquinho melhor? Mais tranquilo, com menos dor. E a verdadeira, vejamos, a verdadeira verdade. O preto velho vai chegar a dizer assim: olha, meu filho, porque a verdade verdadeira, e a gente vai achar, preto velho é meio burrão, né? Ignorante. Mas se nós pensarmos, é muita sabedoria. Porque diante de todas essas falsas verdades, a gente ouvir o preto dizer assim: meu filho, a verdadeira verdade é essa. E aí uma hora a gente vai compreender isso. E que a gente possa, né, ir em busca dessa compreensão, ir em busca desse consolo, que a gente possa encontrar isso nessa noite. Que a gente possa encontrar, se situar qual é a nossa verdade hoje, a nossa realidade, e que a gente saiba assim: eu quero isso para mim. Que a gente possa sair daqui, ir lá para fora e levar isso para fora. Porque o objetivo é esse, não simplesmente sentarmos aqui e concordarmos, mas sim irmos lá para fora e procurarmos a verdade que nos liberta. Eu gostaria de agradecer a vocês, que a gente possa agora se
se concentrar, possamos apagar as luzes aqui.